A minha pergunta, na verdade, nesse texto aqui de Jesus e Pedro, é o seguinte: a pergunta que eu vou fazer é: esse galo que cantou, era um galo mesmo? Galo, digo, animal? O que vocês acham? Era? Firma, mano? Categoricamente que era? Agora... com toda a convicção, né, mano? Ai, meu pai amado. O que eu gosto, irmãos, é quando o aluno ele é firme, é convicto. Ele erra, mas erra com convicção. Eu acho bom isso aí. Esse livro aqui, que eu vou indicar para vocês, eu acho que eu já tinha colocado no grupo, tá vendo? Como entender os textos mais polêmicos da Bíblia. São os evangelhos sinóticos. Tem um segundo livro desse que eu não tenho aqui, como entender os textos mais polêmicos no caso do Evangelho de João. Então comenta os 4 evangelhos, tá? E uma das questões que tem aqui é justamente esse comentário que esse galo não era galo. Não é só aqui, isso aí, né, outros comentaristas tratando do assunto vai falar a mesma coisa. Mas, André, por que fala galo aqui? Porque no original, como que está? De fato, a palavra, né, gallinacium, vem do latim, diz respeito a uma corneta, uma trombeta, um sinal que era dado naquele tempo, naquele contexto, para avisar, porque assim, quem fazia a segurança de Israel naquela ocasião? Não eram os romanos? Então Israel não tinha a polícia, não tinha o exército deles. Os romanos que dominavam o mundo, e onde eles chegavam, eles implantavam a sua polícia, o seu exército, o seu estado, né? Ele dava liberdade de ter a religião dos caras, uma certa liberdade lá, mas quem mandava eram os romanos, não tinha conversa. E até mesmo pelo fato, e assim, embora os romanos tinham dominado o mundo, os caras dominaram, mas ainda tinha algumas rebeliões, podia ter algum povo querendo, né, ir lá e combater contra Roma, o império em si. Então você tinha os povos, a garantia da segurança, era chamado de a pax romana, a paz romana. Eles garantiam a paz através da espada, né? Então era assim, eles acabavam com qualquer motim, matando e tal. Então era essa questão, era ameaça, mas a gente que manda aqui, e estabeleceram a paz por conta da espada. É uma contradição, né? Mas o que acontece? Então, para os judeus, inclusive lá em Jerusalém, saberem que estava tudo seguro, eles podiam dormir tranquilo. Eles ofereciam essa questão da segurança. Podia dormir tranquilo. Então tinha 4 vigílias à noite, né? 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. Era a 4ª vigília da noite, lembra? Então o que acontece? Em cada vigília era tocado a trombeta, até para avisar, pode dormir tranquilo, estamos aqui vigiando a cidade, né? Então você tinha lá os sentinelas. E essa trombeta era chamada de galináceo, ou galo. Mas por que a gente afirma que não tinha? A lei proibia, dentro da cidade de Jerusalém, né? E ainda mais nesse local onde Jesus estava sendo julgado, que era a casa de Caifás, era proibido ter um animal, no caso desse, com unhas fendidas e que cisca para trás. Isso está na lei. Então não tinha galinheiro dentro de Jerusalém. Estudamos a cultura, né? Pegamos então todas essas informações, então não era galo. Nossa, não tinha galo não tinha, o animal não tinha. Então, agora você está afirmando com convicção que o galo não era galo. Eu sabia que não tinha galo, eu tinha dúvida. Mas, André, mas calma aí, o que isso vai fazer diferença? Não. Outros filmes que ficam botando o galo pra cá. Mas não tem a missa do galo? Percebe? Não tem a tradição religiosa aí que tem a missa do galo, e, né, colocam até a figura do animal. Não era como a maçã, lembra? Na primeira aula lá, a maçã não era maçã como nós conhecemos. Fala, André, mas isso aí vai influenciar na eternidade alguém? Vai mudar o caráter? Não, necessariamente não. Algumas informações, elas vão dificultar a compreensão. É por isso que a gente entende um todo, né? Às vezes uma informação não faz diferença mesmo. Outras fazem. A lei fala que do galo... Não era só o galo, Emerson. Não pode ter animais do galo. Não. Unhas fendidas, que cisca para trás. Tinha categorias de animais, né? Que eram imundos, eram considerados imundos. Aí fala assim, mas tá, por que essa lei de Levítico foi dada? Tem alguma coisa espiritual? Alguma mensagem sublime? Deus estava ensinando alguma coisa? Não necessariamente nisso que a gente sempre quer abordar, que a Bíblia tem sempre uma mensagem espiritual, né? A gente tem que entender quantos 2 milhões, alguns dizem 2 milhões
né? No deserto estavam lá, né? 2 milhões aproximadamente. O livro de Números vai trazer 603.550, era o exército que Israel tinha. 603.550, está lá no texto, né? Só que é de homens e de homens de 21 anos para cima. Não contava nem para baixo, não contava mulheres, não contava crianças, nem contava os idosos. Então fazem um cálculo aí, aproximadamente de 2 milhões de pessoas é que ficou lá 40 anos no deserto, né? Morrendo, nascendo, manteve-se aí mais ou menos nesse número. Então vocês imaginam 2 milhões de pessoas pegando uma doença contagiosa, comendo carne de porco, por exemplo, que é altamente infecciosa, né? Então a pandemia, olha só. Então se você não controla um vírus, se você tem esses riscos aí, você acaba rapidinho com a humanidade, com a população. Então, mais do que alguma lição espiritual, uma questão assim, né, que queiram extrair desses textos, é mais uma questão de Deus ensinando o povo a viver. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, inclusive as áreas físicas, biológicas, né, alimentação, do bem, exercício, tudo isso aí é preocupação do Evangelho também, é o templo do Espírito Santo. A gente precisa ter um equilíbrio, né, para você nem relaxar de um lado e também não exagerar do outro. Por exemplo, eu acho que é Deuteronômio 28 e 13, se não me falha a memória, o texto ensina lá que o soldado, por exemplo, entre as suas armas tinha que ter uma pazinha, porque quando ele fosse fazer o número 2 lá, defecar, ele tinha que cavar igual o gato faz, colocar a terrinha por cima. Olha o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tinha que se banhar, tinha que tomar banho. São questões básicas de higiene. Fala, André, não é possível que a Bíblia ensina isso e dá importância para isso. Não, irmãos. Então, olha só. Agora a gente está nessa pandemia, né? Qual é a recomendação? Além da máscara. Lavar as mãos. Coisa mais básica de higiene que isso, mano. É preciso se pegar no pé do ser humano para lavar a mão. Percebe como é coisa simples e que a gente não faz? Então é a mesma coisa. Tem que ensinar alguém a tomar banho? Tem. Tem que ensinar alguém a lavar a mão? Tem. Tem que ensinar alguém a fazer coisas básicas? Tem. A gente faz isso com as crianças. Os adultos não fazem porque foram mal ensinados, mal educados. E a gente, né? Então só para a gente entender o contexto geral aí, né? Mas falando do galo que não era galo, Jesus fala ainda de outro animal. Esses animais aí estão complicando a nossa vida, né? Frutas e animais, já viu que complica a nossa vida, né? Lembra outra fala que Jesus disse assim, é mais fácil o camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu? E alguns até concluem errado. Então o rico não entra no céu, o rico não pode ser de Deus, riqueza não pode ser do céu de Deus. Não tem nada a ver. Uma interpretação equivocada, né? Antes que eu fale nisso, vocês já ouviram alguém falar assim, olha, está escrito na Bíblia, Paulo disse em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Então, mas está errado, não está escrito isso. Vamos ler o texto? Só para confirmar? Qual para vocês não... Qual é? 1 Timóteo 6:10. Olha a minha declaração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou melhor, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? O dinheiro, não é isso? O texto vai dizer que o amor ao dinheiro é diferente. Não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O amor exagerado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Isso. Então olha só a coisa interessante. Então não é o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Transpassaram não, transpassaram. Isso se refere a Judas, né? Judas, Paulo está se referindo a Judas, que Judas lá que se suicidou e tudo mais, né? Mas vamos lá, então só para a gente entender, então Jesus está ensinando o quê? Que não são os ricos que não herdarão o reino de Deus, aqueles que confiam na riqueza, é só ler o texto, os que confiam, porque até os discípulos falam assim, calma aí, então quem pode se salvar? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Quando Jesus disse assim, ó, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntam, então, quem pode se salvar? Por que eles chegaram nessa conclusão e perguntaram isso? Porque no conceito ali dos judeus, eles entendiam que a bênção material, a prosperidade financeira, era uma aprovação de Deus. Então, se a prosperidade financeira é uma aprovação de Deus, e o cara é rico, então se o rico é aprovado por Deus, ele não entra no reino de Deus, quem
quem pode se salvar? Perceberam a lógica do negócio? E hoje, muitas vezes, esse é o equívoco, né? Que a bênção de Deus, a evidência é a saúde perfeita, é as finanças, né? Perfeitas, são os bens conquistados, é uma projeção social, é uma realização positiva da pessoa. Perceba os equívocos, irmãos, que vão se repetindo. A mente sem Deus, a mente sem a palavra de Deus transformando corretamente, os erros são os mesmos, porque essa fonte equivocada da imaginação humana, e não a palavra de Deus transformando o nosso pensamento. Os problemas que nós temos hoje são os mesmos problemas que sempre houveram em todo o tempo, porque as pessoas não são moldadas, transformadas, não são, é o que o Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, né? Não são transformadas no entendimento. É a mesma coisa. E os judeus tinham esses equívocos também, não eram melhores. Jesus veio corrigindo, né? E aí Jesus disse, não são o rico em si, aqueles que confiam na riqueza, e aí ele corrige também. Então olha só, os discípulos, Jesus falando pessoalmente, eles tinham um monte de conclusão errada. Imagina a gente pregando que o povo não entende. Se Jesus diretamente, pessoalmente falava e o pessoal não entendia, olha a necessidade da explicação, olha a necessidade da gente expor de fato tudo muito claro, né? Se Jesus teve esse desafio e essa necessidade, imagina a gente pregando para o povo a necessidade que há. Tem um texto bem interessante lá em Neemias capítulo 8, a Bíblia vai dizer que o pregador, que era o Esdras, né? Neemias era o governador e Esdras era o pregador. Ele lia a lei de Deus, fazendo com que o povo, ouvindo, entendesse, porque ele explicava, era um homem habilidoso, perito na lei de Deus. Então olha o que o Neemias está ensinando para a gente. Quem deve pregar não é porque é governador, é importante e tal, é aquele que foi chamado e é perito na palavra de Deus. Então a importância do negócio. E ele não só falava, mas ele explicava, fazendo com que o povo entendesse. Já viram esse texto? Não lembro. Vamos ver então, que eu acho interessante, vale a nossa leitura. Não vou falar vale a pena, porque não tem pena nenhuma em ler a Bíblia, né? Qual que é? Neemias capítulo 8, bora lá, vamos buscar esse texto que eu acho que vale a leitura. Neemias capítulo de número 8. Vocês sabem que está Neemias, né? Se for para Salmo, que Salmo é referência para nós, né? Que é o meio da Bíblia. Salmo vem voltando aí. Vai encontrar Jó, vai encontrar um bocado de gente boa aí no caminho, né? Esther, aí antes de Esther vem Neemias. Não sei se ajudou muito, mas vamos lá, vamos achar junto aí. Neemias capítulo de número 8. Ó, para a gente ver a importância dessa questão aqui. Deixa eu pegar o texto logo direto, né? É o 7, 8. Vamos lá, 7, 8. Não vou ler nem o 7, porque não vamos ler o 7, né? Porque tem um monte de nome aqui que a gente enrola tudo, mas vamos lá. Então, Neemias 8, capítulo 8, versos 7 e 8. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Mazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então olha a importância do negócio. Verso número 18, vamos dar esse salto lá para o 18, que eu quero destacar outra questão aqui. Verso 18, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebravam a solenidade das festas 7 dias, no 8º dia a festa do encerramento segundo o rito. Aqui houve um grande avivamento, na minha opinião, André, o maior avivamento que existiu em todo o Antigo Testamento foi aqui. Tá? Por quê? Porque primeiro, o povo que pediu a lei de Deus estava esquecido, né? Ninguém nem aí. Vamos viver a vida aqui sem esse negócio de lei de Deus, de palavra de Deus, a gente dá conta. Olha só, o povo foi distanciando de Deus. É como vivem muitas igrejas hoje, né? Desprezam a palavra. A palavra, ela tem um lugar no culto lá, mas de uma forma, eu brinco, né? Falando que os nossos cultos são o culto Martinho da Vila, né? Canta, minha gente. 1h30 de cantoria. A palavra, quando muito, 20 minutos, 25. E nem sempre é essa palavra que explica, que expõe, que instrui. Às vezes é aquele negócio que a gente sabe que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Ou leva.
para outro lugar. Então vamos lá, aqui o povo pediu, só ler o capítulo 8 todo, vocês vão perceber isso. O povo pediu, nos traz a lei de Deus, se juntou para ouvir 7 dias ininterrupto, das 6 da manhã ao meio-dia, num calor do caramba, tá certo? Só para a gente entender aqui, a sede do povo de Deus, a sede, né, que houve daquele povo. Esdras, que era o escriba, o cara preparado para ensinar a lei de Deus, é quem lia, pregava, explicava, o povo atendia. Fizeram isso durante 7 dias, direto, em pé. Tudo isso aqui está detalhado no texto, né? Em pé, das 6 da manhã até meio-dia, ouvindo a lei de Deus. Então vocês acham aqui que é difícil 1h10, 1h20 comigo? Lá era 6 horas ininterrupto, irmão, durante 7 dias. Mas vamos lá, a questão é, então era explicado, Jesus fazia isso. Quantas vezes, irmãos, antes que a gente volte aqui para o texto, quantas vezes Jesus falava alguma coisa e eles não entendiam assim nada com nada? Por exemplo, Jesus disse assim, quando teve a multiplicação dos pães, né? E eles foram atravessar para o outro lado, pegaram um barco, e Jesus disse assim, cuidado, viu? Vocês tenham cuidado com o fermento de Herodes. Aí os discípulos falaram, rapaz, eu acho que é porque a gente não separou os pãezinhos lá que sobrou, né? Está falando aqui, Jesus disse, oh, meu Deus do céu, não entenderam nada, não tem nada a ver com pão, com a multiplicação, é a doutrina de Herodes. Então Jesus teve que explicar. Jesus fala lá, ó, cuidado, agora é um tempo que vocês, quem tem espada, quem tem, oh meu Deus, agora eu esqueci o termo lá, enfim, quem tem lá uma ferramenta, venda e compra a espada. Jesus está falando, agora a gente vai para o embate, o negócio vai ficar mais intenso, a perseguição e tudo mais, né? Talvez era o último ministério de Jesus. Aí vem 2 desavisados lá e traz 2 espadas assim para Jesus. Ó. Aqui, Jesus, das 2 espadas que o Senhor falou. Jesus falou, não basta, depois a gente conversa sobre isso aí. Jesus falava uma coisa, os caras não entendiam. Então olha só a necessidade, né, da explicação, de detalhar, de ensinar, irmão. A pregação é ensino. O grande problema que nós temos é que a gente prega para 100, 200, 300, 400 pessoas. Ali você não sabe o grau de instrução, de compreensão, de maturidade de cada um. Então você precisa, né, a gente vai aprender isso no curso nosso lá de homilética, que você precisa pegar o texto de fato, até a complexidade, essa é a direção. Você pega a complexidade e leva na simplicidade, não é o contrário. Tem gente que prega, você até sabia alguma coisa daquele texto. No final da pregação você está todo confuso, o cara fez um negócio estranho lá. Mas voltando então, Jesus disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Minha pergunta é, Jesus estava se referindo ao camelo mesmo? Não, a dificuldade. E agora? Mas olha só, vocês estão aqui imaginando, será que é isso, será que é aquilo? Aí qual é o exercício que a gente aprendeu? Vamos buscar em alguma fonte segura para ter pelo menos uma opinião e não ficar só no campo do será que é isso, será que é aquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a língua, lá, o grego, né? Quando a gente pega o texto, a palavra que é traduzida para corda e camelo é bem parecida, né? Então, alguns traduziram, é mais fácil uma corda entrar no fundo de uma agulha, que de fato, o fundo de uma agulha, se for colocar uma corda, não dá, né? Alguns entendem, não, Jesus estava se referindo à agulha, que de fato a agulha era uma porta, Jerusalém cercado de muro, né? Até hoje, né? Mas naquele tempo tinha várias entradas. E uma das portas era chamada de porta da agulha, porque ela era bem baixinha e pequena. Os comerciantes, para fugir da fiscalização, já tinha isso naquele tempo, irmão. Fugir da fiscalização, eles iam à noite entrar por essa portinha, né? Que era quase algo assim escondido, quase ninguém dava importância. Só que um camelo, por ser um animal grande, não conseguia entrar. Então não tem como entrar. Então Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha. Jesus poderia estar se referindo a essa ocasião do animal camelo entrar por aquela portinha que não tinha jeito mesmo, ou então uma corda, enfim, não é nem tão importante você descobrir isso. O que é importante aqui é você entender o que Jesus estava se referindo, porque ele diz no texto, olha a importância de conhecer o texto, para a gente chegar numa conclusão. Jesus estava se referindo à impossibilidade dos homens de entrar no reino de Deus e pessoas que confiam em si mesmo e ainda mais nos seus bens materiais. Então é muito mais fácil, isso que é impossível aos homens, o rico entrar no reino dos céus, né? Isso é impossível, mas para Deus nada é impossível.
Então a gente tem que pegar o quê? Nem sempre a gente se prende nessas coisas, nesses detalhes, porque às vezes isso é enrosco pra gente. Ah, isso aqui dá briga e tal, não sei o quê, e a gente se prende. Não, a gente precisa entender se essa dificuldade de compreensão vai acarretar na compreensão do texto, ou se só é um detalhe que, se a gente souber, bom, a gente tem uma clareza maior, mas se muitas vezes não é isso que a gente se prende no texto, é o que ele quer dizer no geral, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os irmãos, os alunos, enfim, às vezes se prende em coisa que não é importante, aí você perde o principal do texto. A pregação, muitas vezes, o cara fica batendo na tecla lá que não é o que o texto traz como principal de ensinamento, né? Só para a gente ter também esse discernimento aí. Lembraram de alguma outra frase, alguma fala? Não? Se tiver algum aí, Vânia, também, se quiser lembrar, tá? Porque deve não ter um monte, mas eu não lembro mais aí, não vem na memória agora, mas tem um bocado que é falado, que eu falo, nossa, mas não é assim, isso aqui não se aplica dessa forma, né? E falam assim, corriqueiramente, e a gente vai falar, mas não é esse sentido. E isso, inclusive, muitas vezes, tira a compreensão do texto, porque a pessoa está afirmando uma coisa que é inverídica. Às vezes, dependendo, talvez não tenha lá essas implicações, mas muitas vezes tem. E as pessoas vão repetindo, vão falando. Esse é o grande problema, né? E a gente vai chegando em conclusões erradas. Não deu tempo, o Marcos capítulo 13, eu queria com vocês estar interpretando, mas fica o convite, sexta-feira eu vou falar dele, se quiser vir na sexta. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.